Uma das maiores vantagens de conhecer novas editoras é a chance de diversificar e de ampliar as suas possibilidades de leitura, já que com isso temos acesso a mais obras interessantes. Muitas vezes nos limitamos a comprar livros apenas naquelas editoras que já conhecemos ou que são mais famosas. Só que para além dessas, existem várias outras que merecem nossa atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Vilela, produtor de conteúdo sobre livros, quadrinhos e outras coisas mais aqui no YouTube. E para hoje, pensando nisso tudo, eu decidi compartilhar com vocês as minhas 12 editoras favoritas. A ideia é comentar sobre por que eu gosto de cada uma delas, seja pelo conjunto geral, seja porque ela faz parte de algum nicho que é do meu interesse e coisas assim. Mas para a parte final do conteúdo, eu quero citar também várias menções honrosas de editoras que eu gosto, mas que não entraram nesse top 12. Nesse caso, são editoras que eu percebo ter um catálogo legal ou um material de qualidade. Outras eu li poucos livros, mas gostei da experiência ou se encaixam naquela categoria de bom e barato. Mas antes de falar sobre elas, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo e, se possível, hypar o vídeo, porque isso ajuda muito o canal, isso faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Começando aqui então, pessoal, essa lista, que não está em formato de ranking, conta tanto com editoras grandes quanto pequenas, e isso vale também para as menções honrosas. Outro detalhe é que eu estou citando tudo como editora, mas na verdade algumas hoje em dia são selos editoriais dentro de algum grupo maior. Nesse ponto em específico, algumas das que eu escolhi já eram editoras consagradas aqui no Brasil antes da aquisição, sendo que algumas eu até já acompanhava antes mesmo disso. A primeira editora que eu quero comentar é a Companhia das Letras, que para mim, na minha opinião, une o melhor dos mundos, e é com certeza que eu mais tenho aqui na minha estante. A companhia conta com um catálogo gigantesco, diversos clássicos, livros nacionais, estrangeiros, ficção, não ficção, poesia, além de ter um material de qualidade, seja na capa, na tradução, na diagramação, na impressão e por aí vai. Vários dos meus autores favoritos também saem nessa editora, nomes como José Saramago, Lígia Fagundes Telles, William Faulkner ou Kazuo Ishiguro. Outra editora que eu sempre gostei muito é a Alfaguara, que hoje em dia é um selo do grupo Companhia das Letras, assim como as outras duas que eu vou citar logo em seguida. A Alfaguara tem um acervo de contemporâneos que, na minha opinião, é impecável, seja de nomes mais famosos como Haruki Murakami ou Cormac McCarthy, quanto de outros autores que não são tão conhecidos assim, mas que são igualmente interessantes. Eu também sempre gostei muito das dimensões da maioria dos livros, que são bem confortáveis de ler para quem gosta de ter o exemplar físico. Seguindo a lista, também temos a Zahar, que além de contar com um excelente catálogo de livros de não ficção, também possui uma das melhores coleções de clássico na minha opinião, uma coleção que inclusive eu considero como referência no nosso mercado editorial. A Clássico Zahar lança livros em dois formatos, uma num tamanho maior, que conta com notas de rodapé bem enriquecedoras, e outra num tamanho menor, conhecida como bolso de luxo, que é um formato mais compacto. No geral, eu gosto muito das traduções dessa coleção, também gosto muito da arte da capa. Você sente, né, quando está com o livro dessa Clássico Zahar, você sente que está com material de qualidade em mãos. Fechando o grupo Companhia das Letras, temos também a Penguin, uma parceria entre as duas editoras que rendeu em diversas publicações de clássicos aqui no Brasil. No geral, a Penguin Companhia conta com preços mais acessíveis, mas principalmente quando encontramos boas promoções. A Penguin também tem um formato um pouco mais compacto, com capas padronizadas, minimalistas, e que não tem orelha, são edições sem orelha, o que para algumas pessoas pode ser um problema. As traduções geralmente são excelentes, além de que essa coleção sempre conta com ótimos textos de apoio, inclusive alguns são enormes. Essa é com certeza uma das que eu mais gosto da lista. Eu tenho vários livros da Penguin Companhia aqui na minha estante, e sempre que eu posso estou lendo algum deles. Mais uma que eu quero recomendar para vocês é a editora 34, que conta também com um catálogo enorme de livros bem diversos, mas que é especialmente conhecida por publicar clássicos da literatura russa. Para quem gosta dos russos, como Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, Chekhov e vários outros, essa editora é uma das maiores referências que eu conheço. Eles lançam também muita coisa do leste europeu, literatura húngara, literatura tcheca, literatura ucraniana e por aí vai.
As traduções também são maravilhosas, se não me engano sempre a partir do idioma original, são muito elogiadas. Além de que eu gosto muito também da própria edição, né, do objeto livro. Eu gosto muito das capas mais padronizadas da editora 34. Continuando, eu também quero falar sobre a editora Estação Liberdade, que é com certeza uma das que eu mais falo aqui no canal e é uma editora que eu tenho um carinho enorme. Assim como a 34, eles também têm um catálogo recheado, mas são muito conhecidos pelas publicações de literatura asiática, ali do leste asiático, de países como China, como a Coreia, mas principalmente o Japão. Aqui no canal eu tenho um projeto chamado Japão para Viver, onde eu fiz várias resenhas de escritores japoneses, e boa parte desses livros são da editora Estação Liberdade. Isso porque eles publicaram diversos autores que são fundamentais nessa literatura, como o Kawabata, o Mishima, o Soseki, o Tanizaki, entre outros. A tradução também é ótima, conta com excelentes tradutores, os livros têm orelha, e outro detalhe que eu gosto muito é que sempre, pelo menos nos livros que eu adquiri, sempre que você abre o livro tem um marcador de página temático relacionado ao livro, né? Um marcador de página ali exclusivo. Eu acho isso bem legal porque eu vejo poucas editoras fazendo esse tipo de trabalho. Mais uma que eu quero citar para vocês é a editora Moinhos, que é muito forte em livros de ficção, publica livros de autores de diversas partes do mundo, mas que eu sempre me lembro por conta do seu catálogo de literatura latino-americana contemporânea. Nela você encontra vários títulos interessantes de literatura argentina, literatura uruguaia, literatura peruana, equatoriana, colombiana, mexicana e por aí vai. A edição do material também é boa e eu não tive problemas com relação às traduções que eu vi até o momento. Recomendo de verdade dar uma conferida no catálogo deles porque tem muita coisa legal. Outra editora que eu gosto muito e que eu estou gostando cada vez mais é a Fósforo, que para mim é uma baita surpresa positiva. Eu acho o catálogo deles muito bom mesmo. A curadoria deles é impressionante, não teve um livro da Fósforo que eu li que eu não gostei. Eu sei que eles publicam muita coisa de poesia, que eu não leio tanto assim, mas com relação à ficção e não ficção, eles lançam sempre livros excelentes, tanto livros nacionais quanto estrangeiros. Para vocês terem uma ideia, eles publicaram livros de autores que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura recentemente, a Anne Ernaux e o Ion Fosse. Mais uma que eu gosto é a Intrínseca, que já é uma editora enorme, com um catálogo bem variado, vasto, com livros em diversos formatos e para tudo quanto é público. A Intrínseca é uma editora que parece ter um foco maior em contemporâneos do que clássicos, e consegue também trazer muita coisa que está fazendo sucesso lá fora. Por ter um catálogo vasto, é o tipo da editora que eu aconselho dar uma garimpada, né, para você encontrar algo do seu gosto. Eu já li muitas obras dessa editora que me marcaram para valer, livros bem diferentes entre si, inclusive. Eu acho que eu posso citar Pachinko, que é literatura sul-coreana, tem também A Porta, que é literatura húngara, e também alguns trabalhos de não ficção bem intensos, como Medicina dos Horrores ou O Holocausto Brasileiro. Outra que segue uma lógica parecida, de uma editora enorme, com muitos livros, é a Record, que aí já é um grupo editorial. O ponto forte dessa editora, na minha opinião, é o catálogo. Muitos livros e autores fundamentais você só encontra nela, então acaba que eu sempre estou lendo alguma coisa da Record. Para vocês terem uma ideia, eles contam com Gabriel Garcia Marques, com Anne Frank, o Diário de Anne Frank, tem também autores como Hermann Hesse e vários outros. No geral eu gosto dos livros da Record e não tenho grandes críticas com relação ao contato que eu tive com eles até hoje. Eu só não sou muito fã da impressão de alguns textos que vez ou outra eu encontro meio borrado, e também da qualidade das folhas de algumas edições que oxidam muito rápido. Mais uma que eu quero citar é a José Olímpio, que é o meu selo favorito dentro do grupo editorial Record. Essa é uma editora tradicional, fundada lá na década de 30, e que já publicou muita coisa importante aqui no Brasil. Ela tem foco em clássicos de ficção bem variados, tanto nacionais quanto estrangeiros, e conta com um catálogo de respeito. Para citar alguns, a José Olímpio publica nomes como a Alice Walker, como a Harper Lee, José Lins do Rego e muitos outros.
Agora falando de uma editora de quadrinhos e mangás, mas que também publica alguns livros, eu sou muito fã do trabalho da Pipoque Nanquim. Isso desde que eles lançaram a sua primeira obra alguns anos atrás. Para mim essa é a melhor editora de quadrinhos do mercado editorial, e olha que já existem ótimas editoras nesse meio. O Pipoque Nanquim tem uma prática que eu gosto muito, que é de publicar obras fundamentais que nunca chegaram no Brasil. Além disso, o material deles é de extrema qualidade, seja no acabamento, na arte da capa, na tradução, na qualidade das folhas e outras coisas. Graças a eles também que eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos meus quadrinhos favoritos, como Solitário, Balada para a Sophie, Um Bairro Distante, Grama e por aí vai. Agora, pessoal, quero fazer só algumas menções honrosas, várias na verdade. O Brasil é cheio de editoras legais, muitas eu provavelmente ainda sequer conheço, então eu acho importante recomendar mais algumas aqui para vocês. Começando, tem a editora Morro Branco, que publica muita coisa de ficção científica e de fantasia, livros que ganharam algum destaque lá fora, principalmente em premiações dentro desse gênero. Outra editora é a Mundaréu, que tem um catálogo e uma curadoria excelente, bem fora da caixinha, tanto de clássicos quanto de contemporâneos. Essa é uma editora que eu quero olhar com mais atenção mais pra frente. Tem também a Biblioteca Azul, que faz parte da Globo Livros. Essa tem um catálogo incrível também, com muitos autores importantes, como Helena Ferrante, Alice Munro, Balzac. Mais uma que eu gosto é a Dublinense, que tem um catálogo bem vasto. Deles, particularmente, eu gosto de ficar de olho na ficção nacional contemporânea, já que eles encontram muita coisa legal. Outra que eu posso citar é a Antofágica, que eu gosto muito de ler os livros do Franz Kafka nas edições deles. Essa é uma editora focada em clássicos, dos mais diversos, e sempre conta com textos de apoio e conteúdo extra. Na Antofágica, a proposta da capa e das ilustrações é bem diferente do usual, bem diferente daquilo que estamos acostumados quando pensamos em clássicos, o que vai depender muito do gosto de cada um. Algumas eu gosto e outras nem tanto assim. Tem também a LPM, uma editora que eu compro livros há muito tempo. Acho que bem antes, inclusive, de ter o canal. Ela se encaixa muito bem naquele estilo do bom e barato. A LPM tem um catálogo bem variado e cheio de livros importantes, principalmente clássicos, e quase sempre naquele formato de bolso. O preço também costuma ser mais acessível. Outra que se enquadra nessa categoria é a Príncipes. Essa eu confesso não conhecer tão bem, mas pelo que eu sei, a proposta dela é bem relevante, bem louvável, que no caso é de publicar livros em edições mais simples, mais acessíveis, só que com uma tradução boa, uma tradução bem feita. Eles focam muito justamente nessa parte do texto. Eu acho isso bem interessante, até para democratizar a leitura. Mais uma que eu quero citar é a Todavia, uma editora que já está bem famosa, mas que eu, pelo menos, li pouca coisa até hoje, apesar de ter a sensação de que eles têm uma curadoria excelente. Eu sempre fico muito curioso quando eu paro para ler a sinopse de algum livro dessa editora. Outra que vale a nossa atenção é a editora Unesp. Ela tem muitas publicações acadêmicas de diversas áreas, tem excelentes livros de não ficção e uma coleção de clássicos que eu gosto bastante. Temos também a editora DBA, que eu tô de olho ultimamente, e eu tô percebendo que eles parecem publicar sempre autores bem legais de literatura contemporânea. Outra editora é a Instante, que publica livros de ficção, de não ficção, e tem uma autora que eu estou bem curioso para conhecer, chamada Sigrid Nunes. Eu ainda posso citar a editora Relicário, que também publica ficção, publica não ficção, e conta com algumas coleções bem legais. Uma delas se chama Coleção Nosotras, com livros de escritoras latino-americanas. Continuando, também temos a editora Ainê. Essa é uma editora principalmente para quem gosta de não ficção. Sempre que eu leio também a sinopse dos livros dela, eu fico morrendo de vontade de ler. Também quero citar a Darkside, que é uma editora focada em horror, mistério. Deles eu não tive tanto contato assim com romances, mas com relação aos quadrinhos eu gosto muito do que eles publicam. Também temos a JBC, que publica mangás aqui no Brasil, que é referência inclusive nesse gênero e que agora faz parte do grupo Companhia das Letras. Eu sou muito fã dessa editora, que é excelente para quem gosta de mangás em vários volumes. Outra que vale a recomendação também é a editora Nemo, que faz parte do grupo Autêntica e publica quadrinhos simplesmente maravilhosos.
A curadoria deles é ótima, ainda mais se você gosta de graphic novels da França, da Bélgica ou da Europa, né, de modo geral. A verdade é que temos editoras para todos os gostos aqui no Brasil, só que algumas não são tão conhecidas assim, não conseguem ter aquele alcance que outras têm, especialmente as editoras independentes. Por conta disso, eu espero que esse vídeo seja útil de alguma forma para ampliar os seus horizontes, para você conhecer outras editoras e, consequentemente, mais livros e autores. Ainda falando de edições, eu quero aproveitar para indicar um vídeo onde eu falo sobre 4 critérios que eu utilizo na hora de escolher os meus livros. Antes, lembra de se inscrever aqui embaixo, caso ainda não tenha feito isso, e depois clica no vídeo que eu vou deixar aqui na tela para conferir. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!